Olá, gente querida! Hoje é quinta-feira, depois da quarta-feira de cinzas. Nós estamos celebrando o tempo da Quaresma, um tempo muito especial de 40 dias, que vai da quarta-feira de cinzas até a quarta da Semana Santa. Na quinta-feira santa, pela manhã, já se celebra a missa dos Santos Óleos, a missa do Crisma. E à tarde e à noite temos a missa da instituição da Eucaristia e do lava-pés, a Santa Ceia. A Quaresma é esse tempo especial de penitência e de conversão, mas é também um tempo de renovação do nosso compromisso batismal. Muitos que não são batizados ainda fazem durante o período da Quaresma a preparação imediata para que a celebração do batismo aconteça na noite do sábado de Aleluia. Tempo especial. Conversão, penitência, batismo, renovação da fé, ascese, as obras da misericórdia, o jejum, a esmola, a oração, os exercícios penitenciais, tanta coisa bonita nós vivemos neste tempo de Quaresma. E no Brasil temos um dado ainda mais bonito. A campanha da fraternidade nos ajuda no nosso caminho concreto de conversão. Este ano, por exemplo, nós somos convidados a refletir sobre o drama da fome no nosso país. Há muitas pessoas que estão passando fome em estado de segurança, de insegurança alimentar, moderada, grave. Insegurança alimentar grave significa fome. Eu agradeço por sua companhia aqui no nosso canal do YouTube Dom Paulo Jackson, você que nos acompanha por meio da Rádio Maria ou nas plataformas de podcasts. Vamos então ao texto do Santo Evangelho de hoje, que é de Lucas, capítulo 9, versículos 22 a 25. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta a um homem ganhar o mundo inteiro, se se perde e se destrói a si mesmo? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, temos diante de nós esse texto tão bonito. Há poucos dias nós lemos a versão segundo o evangelista São Marcos. Hoje temos o texto provindo do evangelista São Lucas. É importante situar brevemente o texto do evangelho de hoje. Está imediatamente depois da profissão de fé de Pedro. No evangelho de Lucas, em Lucas 9, de 18 a 21, aí está a profissão de fé de Pedro. Também é importante situar o que acontece a partir de 9:51. A partir de Lucas, capítulo 9, versículo 51, começa a subida de Jesus para Jerusalém. Portanto, praticamente esta é a última cena antes de Jesus começar a sua subida a Jerusalém. No Evangelho de Lucas, esta subida para Jerusalém dura 10 capítulos.
Vai do capítulo 9 ao capítulo 19. Profissão de fé de Pedro. E qual é a pergunta que Jesus faz para os seus discípulos e também para nós? Quem sou eu para vocês? Isto é, a pergunta fundamental da nossa existência é: quem é Jesus para mim? Aquela pergunta que Herodes se fez por curiosidade, o tetrarca da Galileia que gracejava enquanto mandava matar João Batista, mas ele fica meio atordoado e se pergunta: quem é Jesus? Quem é esse tal? Tem medo que Jesus traga insegurança ao seu reino? Tem medo que Jesus provoque instabilidade nessa parte ínfima e periférica do Império Romano? A originalidade de Lucas é que quando Jesus faz essa pergunta aos seus discípulos, ele estava orando. Esperamos que os discípulos também o acompanhavam. Espero que os discípulos também rezassem naquele momento. Porque só se pode dar a resposta a Jesus sobre quem é ele para nós, de fato, de joelhos dobrados. É aí que Jesus entra no versículo 22 com o anúncio da paixão. Jesus será vítima do ódio do Sinédrio. Ele faz a lista dos 3 grupos. O Filho do Homem vai ser rejeitado pelos anciãos, que eram leigos, ricos, proprietários de terra, homens de muito recurso. Será rejeitado também pelos sumos sacerdotes, normalmente do partido dos saduceus, e será também rejeitado pelos doutores da lei, geralmente do partido dos fariseus. Esses 3 grupos compunham o Sinédrio, que era o grande conselho da nação judaica, que podia decidir coisas relativas à religião, mas em relação à pena de morte, somente com a autorização do Império Romano. Por isso que Jesus foi morto pelo Sinédrio, mas também por Pôncio Pilatos, o representante do Império Romano em Cesareia Marítima, e naqueles dias Pôncio Pilatos estava em Jerusalém. Só se pode responder à pergunta: quem sou eu para vocês? De joelhos dobrados. Jesus proíbe os seus discípulos de contarem a quem quer que seja sobre a sua identidade. Ele não quer que a sua identidade seja manchada, seja confundida, seja misturada. Porque o povão imagina um Jesus que viria restaurar a dinastia davídica e fazer a guerra contra o Império Romano. Jesus então faz o anúncio da paixão. Cada um de nós, na verdade, meus irmãos, cada um de nós precisa dar uma resposta a Jesus. Quem sou eu para você? É interessante que no texto do Evangelho de hoje, Jesus se dirige a 2 públicos diferentes. No início do versículo 22, Jesus fala aos seus discípulos. No versículo 23, ali Jesus fala a todos. É tão importante, Jesus fala aos discípulos em primeiro lugar. O anúncio da paixão é dirigido aos discípulos. Isto é preciso superar o nível da massa, da multidão, do todos. Ser discípulo significa compartilhar da intimidade do Mestre. Com o anúncio da paixão, Jesus corrige todas as expectativas equivocadas que havia circulando na sociedade. É aí que ele introduz, dirigido a todos, ele introduz esse ensinamento. Versículos 23 e 24. Se alguém me quer seguir, 3 coisas. Negue-se a si mesmo, tome todo dia a sua cruz, e esta é outra característica de Lucas. Todo dia. E siga-me. Negue-se a si mesmo significa
a renúncia a qualquer desejo de poder político, econômico, prestígio e honra, negar-se, viver a experiência do esvaziamento, a experiência da kenosis. Tome a própria cruz, mas Lucas faz questão de precisar todo dia, tomar todo dia a própria cruz. Somente quem segue Jesus na fidelidade cotidiana pode de fato viver essa experiência do seguimento da cruz. Esta expressão todo dia não é à toa, é própria de Lucas, própria somente de Lucas. Somos então convidados a purificar a nossa ideia de Messias. A palavra Messias significa ungido, o ungido de Deus. Mas Jesus é um Messias servo sofredor, um Messias que lava os pés, um Messias que doa a vida. Jesus continua orientando os seus discípulos. Quem quiser salvar a própria vida, perde-a, perece, destrói, arruína a própria vida. Como é que a gente arruína e destrói a própria vida? Querendo preservá-la egoisticamente, fechado em si mesmo, sem abrir-se para amar, sem abrir-se para servir o irmão. Ao contrário de Jesus, quem gasta a sua vida, quem perde a sua vida, quem entrega a sua vida, quem doa a sua vida, olha, quem gasta a própria vida por causa de Jesus Cristo, do reino e do evangelho, esse, na verdade, salva a vida, porque dá um sentido novo à própria existência. Jesus não se deixa enganar por aquilo que dizem a respeito do Messias. O que dizem as pessoas sobre Jesus Cristo? O que dizem os meios de comunicação sobre Jesus Cristo? O que dizem as universidades, as escolas? O que dizem as pessoas, as multidões, os povões por aí? O que dizem sobre Jesus? Jesus ora, e quem ora não se deixa enganar pela fantasia, pelo glitter, pelo brilho, não. Jesus percebe em profundidade e vai ao âmago de cada pessoa. Meus irmãos, minhas irmãs, neste período especial de Quaresma, vamos primeiro melhorar, qualificar a nossa oração. Segundo, não nos deixarmos enganar por opiniões falaciosas. Tantas fake news que estão por aí. Quem quiser compreender quem é Jesus, precisa fazê-lo de joelhos dobrados e com a cruz nos ombros. Seguir Jesus Cristo carregando a cruz. Gastar a vida, doar a vida para salvar a própria vida. É esse o grande ensinamento de Jesus, nesse dia 23 de fevereiro, memória facultativa de São Policarpo. Vamos então sintetizar e arrumar um pouco estas ideias que eu fui lançando gradativamente. Depois da profissão de fé de Pedro, na qual ele declara: Tu és o Cristo de Deus, Jesus faz o primeiro anúncio da paixão. Cristo é a palavra grega que traduz Messias em hebraico. Os discípulos não puderam compreender o anúncio da paixão, pois eles estão habituados com a ideia de um Messias triunfalista, poderoso e que viria restaurar a dinastia davídica. O projeto de Deus para o seu Cristo tem como conteúdo a glória da ressurreição. Mas antes, ele precisa passar pela humilhação da morte de cruz. Jesus morre como criminoso, vítima do ciúme e da inveja dos líderes judaicos e com a aprovação do representante do Império Romano. Desta forma, quem quiser ser discípulo de Jesus precisa converter-se a essa mentalidade. A renúncia de si mesmo, a oblação da própria existência, por amor,
É isso que caracteriza a identidade cristã. Tomar a própria cruz não significa sofrimento doentio ou masoquismo. O cristão não gosta de sofrer, mas pela fidelidade ao projeto do Pai, ele é capaz de viver o testemunho até a morte. Agindo assim, encontra-se o verdadeiro sentido para a vida. Doando a vida, encontra-se a vida. Quem tenta preservá-la, vive uma vidinha insossa, sem graça, perde a vida. Um abraço a você, meu irmão, minha irmã. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.